Feliz Dia dos Pais, para você que é pai, para você também que é mãe e faz o papel de pai, um feliz Dia dos Pais também. Que Deus continue nos dando sabedoria, graça e entendimento para poder continuar ensinando e educando os nossos filhos no caminho do Senhor. Em Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, eu tive a oportunidade e o privilégio de poder estar ministrando no Dia das Mães. E agora estou eu aqui podendo também novamente a oportunidade de poder ministrar no Dia dos Pais. Eu ainda falei, pastor, eu de novo? Ministrei no Dia das Mães, agora no Dia dos Pais. E eu confesso aos irmãos, para mim eu acho um pouco difícil poder ministrar nessas datas comemorativas. Eu falei, Senhor, me dê sabedoria. Que, no entanto, hoje eu não saí nem de casa, irmãos. Hoje eu fiquei que nem aqueles atletas, jogadores, que quando ficam em concentração, eu falei, não vou nem para a casa do meu pai, ali da minha mãe, não vou também para a casa da minha sogra. Ficar em casa, estudando um pouco da palavra. Falei, não vou sair hoje, cara. E o Espírito Santo falou comigo na palavra dele. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Quem busca, acha. Quem bate, ele abre a porta. E eu falei, Senhor, é o Dia dos Pais. É uma data especial. Eu falei, me dá uma palavra em cima disso. Não apenas para os pais, mas para a igreja. E o Espírito Santo falou comigo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4. Se eu não me engano, acho que a tradução da minha Bíblia é Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 4. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Amém? Todos acharam aí? Também está ali no Data Show. Amém? Que diz assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honre ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e na demonstração do Senhor. Amém? Coloque sua Bíblia aberta, na cadeira não feche não. Vamos orar mais um pouco? Amém? Pai, queremos continuar te agradecendo, queremos continuar te louvando, Senhor. Pai, mas nesse momento agora está aqui o mais importante, que é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu peço a Ti, eu peço ao Teu Espírito Santo, que possa falar com a Tua igreja, Senhor. Hoje uma data comemorativa, é o Dia dos Pais, e o Senhor é o nosso Pai. E nós somos os Teus filhos e queremos Te ouvir nesta noite. Pai, uma noite a qual nós poderíamos estar em qualquer outro lugar curtindo, mas estamos na Tua casa e Te pedimos nesta noite, fala conosco, fala com a Tua igreja. Repreendemos, ó Pai, todo espírito maligno
que vem tentar roubar a atenção do teu povo, que vem tentar roubar a tua palavra. Por isso eu te peço nesse momento, ó Pai, leva a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Que a nossa mente seja levada cativa a Ti, Senhor. Pai, que verdadeiramente nós viemos Te adorar em espírito e em verdade. Que verdadeiramente, ó Pai, que seja um culto racional, Senhor. E que toda honra e que toda glória seja dado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tome os seus assentos. Amém. Irmãos, como eu disse para vocês, para mim é um pouco difícil ministrar numa data como essa. Estava até comentando com o diácono Eduardo na célula que teve agora, terça-feira. Eu falei, caramba, cara, eu vou ministrar de novo e no Dia dos Pais. Porque nós sabemos que toda vez que a gente sobe aqui em cima é uma responsabilidade. Quem sobe aqui em cima do altar para ministrar a palavra de Deus tem uma responsabilidade em suas mãos, porque o livro de Tiago nos ensina que a língua ela tem o poder de trazer a vida e também de trazer a morte. Então nós temos que ter essa responsabilidade e o cuidado naquilo que iremos falar. E assim como eu falei com vocês que estudando a palavra de Deus nesta tarde, trazendo uma confirmação do Espírito Santo para a minha vida e também para a igreja, eu fiquei em casa, ali no momento aproveitei que eu estava somente eu e Deus, o Espírito Santo, peguei ali algumas bíblias que eu tenho de estudo e comecei a falar, Deus, fala comigo, Espírito Santo. E o Espírito Santo me trouxe essa palavra de Efésios, porque eu poderia ministrar em cima de outra palavra também que vai trazer o tema a respeito disso, mas o Espírito Santo me falou através desta mensagem. E nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, o primeiro capítulo de Efésios, Paulo, ele agradece os Efésios, ele vem agradecendo a igreja de Éfeso, e no segundo capítulo, Paulo, ele fala sobre a salvação, que a gente andávamos debaixo de uma maldição que rege esse mundo, mas ele conclui dizendo que pela graça nós somos salvos. No capítulo de número 3, Paulo ele vai se apresentar aos judeus como o apóstolo dos gentios. No capítulo 4, Paulo ele fala sobre a importância e a unidade da igreja, que nós somos membros do corpo de Cristo. No capítulo 5, Paulo fala do amor fraternal, da gente andar neste amor fraternal. No capítulo 6, que a gente gosta muito de falar, gosta muito de citar, principalmente quando se trata de batalha espiritual, nós vê ali Paulo falando das armaduras de Deus, para a gente tomar as armaduras de Deus, se revestir de toda a armadura de Deus. E dentro deste mesmo capítulo, Paulo ele vai falar a respeito da família, o dever que os pais têm sobre os filhos, de educar os filhos no caminho do Senhor, de ensinar os filhos no caminho a qual se deve andar. No versículo de número 1 do capítulo de número 6, Paulo diz assim, vós filhos, sede
obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O que é a obediência? Para ver, nós vamos ver que a obediência, Paulo ele vai falar que os filhos têm que obedecer os seus pais, mas ele continua dizendo no Senhor. Eu fiquei me perguntando, o que é isso? Obedecer no Senhor. Obedecer no Senhor, sabe o que é, irmãos? É quando a gente cumpre o princípio da obediência com os nossos pais, é obediente aos nossos pais. Quando a gente faz isso, a gente está também obedecendo ao Senhor, porque isso traz para as nossas vidas as bênçãos de Deus. Porque quando Deus ele vai se revelar a Moisés, em Êxodo capítulo de número 20, o versículo de número 12, Deus vai se revelar ali no 5º mandamento a Moisés, dizendo: fala para a minha igreja, fala para o meu povo, honrar os vossos pais, para que os dias se prolonguem na face da terra. Então, quando eu obedeço ao meu pai, quando eu obedeço à minha mãe, os meus dias se prolongam na face da terra. Por quê? Porque é um mandamento. E se eu estou cumprindo o mandamento do Senhor, eu vou ter uma vida longa nesta terra e uma vida justa, porque Paulo diz isso. Isso é justo quando eu obedeço aos meus pais. Isso é o quê? É justo diante do Senhor. Então isso é o quê? É uma ordem. Não é se talvez eu queira obedecer ao meu pai ou à minha mãe. Será que eu devo obedecer ao meu pai, à minha mãe? Será que eu... Não! Paulo só está afirmando aquilo que Deus entregou para Moisés há mais de não sei quanto tempo atrás. Isso é uma ordem, obedecer aos vossos pais. Só que eu fiquei me perguntando: Senhor, e qual tipo de pai, qual tipo de mãe eu devo obedecer? Porque muitas das vezes a gente se pergunta: será que esse é o meu pai certo? Será que a minha mãe é a mãe certa para a minha vida? Muitas das vezes a gente olha as pessoas, os filhos, questionando muitas das vezes a Deus: porque o meu pai é um alcoólatra, porque o meu pai usa algumas drogas ilícitas, será que eu devo obedecer a ele? Sim. Sim. Porque Paulo está dizendo e afirmando aquilo que Deus falou: honre os vossos pais. Ele não falou para você obedecer o seu pai e a sua mãe se eles foram imperfeitos. Ele está dizendo: obedeça. Mas o meu pai é um alcoólatra, obedeça. Mas a minha mãe, ela não está na igreja, obedeça. Porque é a palavra. Nós temos visto que infelizmente os filhos não têm obedecido aos vossos pais. Infelizmente a gente tem visto a juventude de hoje em dia falando com os pais pior do que as amizades que eles têm no mundo aí fora. Muitas das vezes a gente trata as amizades do lado de fora melhor do que os nossos pais dentro da nossa casa. A gente tem invertido o papel. Eu vi uma pregação do pastor Marcos Feliciano há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, dizendo que os filhos não iam obedecer os pais, que os filhos iam olhar para os pais e dizer: ei, coroa, está tudo bem, e aí coroa, sem respeito. Porque quando eu me dirijo ao meu pai como um coroa, eu estou destratando ele, estou desrespeitando ele. E Paulo nos ensina a obedecer. Mas isso é a linguagem moderna, eu prefiro ficar com a palavra.
Eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia me ensina a respeito do dever de obedecer. Obedecer. E quando eu obedeço, como o apóstolo Paulo está nos ensinando, a minha vida se prolonga. O segundo ponto que o apóstolo Paulo ele traz para as nossas vidas é o dever da honra. O que é honra? O que é honrar os meus pais? A palavra honra, no hebraico, ela vai ter dois duplos sentidos. O primeiro sentido vem a palavra kavod. O segundo sentido vem a palavra kabed, que é sobre isso que eu quero falar, sobre a palavra kabed, que significa cuidar, valorizar e zelar. Amém. Eu ouvi uma frase da Dona Tininha que diz assim, que uma mãe ela cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Infelizmente, a gente não tem tido esse cuidado de kabed. A gente não tem tido esse cuidado de valorizar. Infelizmente, principalmente na velhice, é mais fácil depositar em um asilo, colocar em um asilo porque eu não tenho tempo, vai me dar trabalho, do que eu cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe. Mas não, é mais fácil eu deixar que outra pessoa cuide daquele que cuidou a vida toda de mim. Que eu e você podemos aplicar na nossa vida esta palavra kabed, de valorizar, de cuidar e de zelar. Hoje é um dia especial, é o dia dos pais, dia 9 de agosto. Só que entenda uma coisa, o dia de um pai, o dia de uma mãe não é apenas 2 dias no ano. O dia de um pai, o dia de uma mãe é todos os dias. Infelizmente a gente vê numa data comemorativa como essa, as pessoas dando presente, as pessoas tirando uma foto, postando na internet uma foto com o seu pai nas suas redes sociais, postando uma foto dizendo eu te amo. Só que durante o restante do ano a gente não consegue demonstrar esse amor. A gente não consegue passar esse amor. Enquanto a palavra kabed, ela nos ensina que devemos valorizar esse amor. Irmãos, não que é proibido você fazer isso, tirar uma foto e postar com seu pai, não. Não é proibido você dar um presente para o seu pai, não, você também está honrando a vida dele. Mas entenda, o teu presente não substitui a tua presença. E eu sou falho nisso. Porque eu já falei em cima desse altar, tem vezes que eu passo uma semana sem ir na casa dos meus pais. Passo uma semana, da minha casa para a casa dos meus pais é 10 minutos de carro, e eu fico uma semana sem ir na casa dos meus pais. Não estou valorizando, porque a gente só dá valor quando morre, quando perde, mas enquanto está vivo, a gente não consegue aplicar esta palavra kabed, de valorizar a presença enquanto está vivo. A gente quer valorizar depois que morre. Só que não, a gente precisa honrar os nossos pais, honrar, porque isso, como eu falei, é um mandamento de Deus para as nossas vidas. É o mandamento do Senhor para a nossa vida, honrar o pai e a mãe. E Paulo vai concluir dizendo, não só terá uma vida longa na terra,
Mas quando você honra o teu pai e a tua mãe, as promessas de Deus se cumprem na tua vida. Quem tem promessa aqui? Amém. Quem tem promessa aqui? Amém. Você tem honrado o teu pai e a tua mãe? Amém. Mas eu tenho promessa, Deus falou que ia fazer isso na minha vida, Deus falou que ia me abençoar nisso, Deus falou, irmão, mas Deus ele não quebra princípio. Para eu ter uma vida abençoada, eu preciso honrar os meus pais. Para eu ter uma vida próspera, eu preciso honrar o meu pai. E às vezes eu sou falho nisso. Não que eu não honre a vida deles, pelo contrário. Mas eu preciso valorizar mais isso. Eu preciso sentar na mesa com ele e tomar um café. Eu preciso um dia pegar ele e sair como um pai e um filho. Eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que ter esse cuidado que a Bíblia me ensina. Isso é honra. Não é o presente que eu vou dar para ele, que eu vou estar honrando a vida dele, mas a minha presença com ele que vai fazer isso se tornar uma honra. Honre, honre. Aqui nós vamos ver o autor dizendo, este é o 5º mandamento das sagradas e o primeiro com promessas que fala em Êxodo. Deus vincula uma vida longa e bem sucedida aqueles que seguem a sua orientação. Como eu falei, Deus ele não quebra o princípio. Se a gente quiser ter uma vida longa, quiser ter uma vida próspera, quiser ter uma vida abençoada, honre o teu pai e a tua mãe. Honre. Porque o que seria de nós sem eles? Que seria? Assim como o pastor Adriano ele falou aqui em cima desse altar, quando eu finalizei a minha pregação no Dia das Mães, ele falou, parece que tudo hoje em dia que eu conquisto, parece que perdeu o sentido, porque eu perdi a minha mãe. Infelizmente isso acontece na nossa vida, porque os que mais se alegram com as tuas conquistas, com a tua vitória, é o teu pai e a tua mãe. Irmão, quem quer ver você flutuando, vivendo coisas que ele não viveu, é teu pai e a tua mãe. É o teu pai e a tua mãe. Então eu te pergunto, será que a gente tem honrado verdadeiramente os nossos pais? Será que verdadeiramente a gente tem honrado os nossos pais? Talvez numa data comemorativa como essa, o teu pai, ele mora longe. Só que deixa eu te perguntar, você mandou um telefonema para ele, uma mensagem dizendo, pai, um feliz dia dos pais para você? Ou você só postou lá na internet uma foto com ele e pai dizendo, eu te amo? Será que verdadeiramente a gente tem honrado os nossos pais? E o apóstolo Paulo também, ele é bem claro no versículo de número 4. E vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Nós recebemos
de Deus a autoridade sobre os filhos. Mas a gente deve saber exercer essa autoridade que Deus nos deu para cuidar dos nossos filhos como pai. Não é um autoritarismo que a gente deve exercer sobre a vida dos nossos filhos, não. Mas a gente tem que pedir sabedoria do Espírito Santo para poder educar eles no caminho do Senhor. Porque Paulo está dizendo o quê? Criar os vossos filhos na doutrina. O que é a doutrina? É a palavra. Ter essa sabedoria como pai, você pegar o seu filho, sentar na mesa com ele e falar: vem aqui, vamos aprender a palavra. Esse é o lar cristão que Paulo está falando, que Paulo está dizendo. A responsabilidade que eu tenho como um pai, de ensinar o meu filho os princípios do Senhor. Porque o livro de Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6, o que diz? Ensina a criança no caminho que deve andar. A gente tem a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, o caminho do Senhor, aquilo que é correto, e não provocar eles a ira, não provocar neles sentimentos de amargura, não. Os nossos filhos têm que olhar para nós como exemplos, como referências de pais que andam na conduta do Senhor, que zelam pela palavra do Senhor. Só que infelizmente isso tem se perdido no nosso meio. Antigamente a gente se via muito acontecer nos cultos dentro dos lares. Hoje em dia dificilmente tem acontecido isso. Esse homem está aqui na minha frente, ele sabe disso. Que antigamente era costume o pai sentar com os filhos na mesa e falar: vamos aprender a palavra, vamos aprender a palavra. Só que infelizmente a gente tem visto que isso não tem acontecido. A gente consegue passar mais tempo nisso aqui, sentado um do lado do outro, ou muitas das vezes isolados em ambientes diferentes dentro da casa, ao invés de pegar o cancela a internet, agora vamos aprender a palavra. É por isso que muitos filhos têm se perdido. Só que aí a gente vai falar: mas é a escolha deles. Sim, são escolha, mas se a gente ensinar o caminho, Provérbios vai dizer: pode ser velho, pode passar o tempo que for, se eu ensinei a palavra, se eu ensinei a doutrina, vai voltar, porque tem promessa. Pode passar o tempo que for. Ah, mas está com 30 anos, mas vai voltar. Porque a palavra me garante, a palavra está me dizendo. E segundo, eu amo esses salmos. O Salmo 127, coloca para mim, Mateus. Do versículo de número 3 ao versículo de número 4. Salmo 127. Travou? Aleluia. Está aqui. Salmo 127, versículo de número 3 diz assim: ó, quanto aos seus filhos, eles são heranças do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. O versículo de número 5 conclui dizendo: bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta,
será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com ele junto às portas da cidade. O que é aljava? Aljava é aquela bolsa que o arqueiro, ele carrega aqui com as suas flechas, ou ele coloca nas suas costas, ou ele coloca do lado na cintura. Para quê? Para quando ele estiver ali na luta, na guerra, na batalha, ele pegar daqui, colocar no arco de flecha e lançar. E aqui o salmista está dizendo que eu sou o arqueiro, que eu tenho a responsabilidade de lançar os meus filhos para acertar o alvo. É eu e você como pai, de lançar os nossos filhos para acertar o alvo. Eu amo esse salmo. Eles são heranças. O teu filho é herança do Senhor. O meu filho é herança do Senhor. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Os teus filhos serão herança do Senhor. Os teus filhos vai ser lançado e vai acertar o alvo. O teu filho, ele vai mais longe do que você foi. O meu filho, ele vai mais longe do que eu fui. Por quê? Porque eu estou lançando ele. E quando eu lançar ele, eu tenho certeza que ele vai acertar o alvo. Porque a palavra está me mostrando. Então eu tenho essa importância. Aí deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você sentou com o seu filho para ensinar a palavra? Qual foi a última vez que você teve uma hora ali, meia hora sentado com o seu filho ensinando a palavra? Ou os nossos filhos só têm aprendido a palavra no culto, ou nas células? Porque assim como eu já falei, o meu primeiro culto não começa aqui às 7h30. O meu primeiro culto começa lá na minha casa, no meu lar. Porque é lá que Deus vai ordenar a bênção sobre a minha família. É lá dentro da minha casa, é lá no meu lar. Não que aqui eu não vou ser abençoado, não. Mas o meu primeiro culto não começa aqui. O meu primeiro altar, a minha primeira adoração começa lá na minha casa. Aleluia. Será que a gente tem ensinado os nossos filhos? É por isso que a gente pega essa juventude, a gente vai perguntar um versículo da Bíblia, não sabem. Sabe quem são os responsáveis por isso? Sou eu, é você. Porque não temos ensinado dentro da nossa casa a palavra. Achamos que como num culto como esse, os nossos filhos já vão sair daqui sabendo de tudo aquilo que a palavra tem para nos ensinar. Não! Eles poucos vão gravar o que estão sendo falado aqui hoje. Poucos vão conseguir guardar em sua mente cada versículo que está sendo citado aqui nesta noite. Mas se eu pegar e anotar cada versículo e chegar em casa e ensinar para o meu filho, ó, é desse jeito, é dessa maneira que o Senhor quer, é desse jeito que o Senhor quer que a nossa família seja conduzida, dificilmente eles vão se perder. Porque quando a palavra ela entra, penetra em nosso coração, irmãos, assim como eu falei, pode
até se afastar, mas volta. Se lembra do filho pródigo? Saiu, mas voltou. Por quê? A Bíblia não fala, mas para mim, conhecendo um pouco da cultura judaica, que os judeus começam ali a aprender a palavra em torno dos seus 5 a 6 anos de idade, principalmente a Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreve. Eles conseguem decorar aquilo ali tudo, porque são ensinados. Então creio eu que para mim o filho pródigo, ele lembrou dos ensinamentos do pai, por isso voltou, porque sentava à mesa para aprender. Deixa eu te falar uma coisa, uma das coisas mais importantes dentro de um lar é a mesa. Eu entendi isso, irmão, porque é na mesa que a gente consegue ficar no mesmo nível, consegue compartilhar o nosso dia a dia, consegue ver os problemas, e ali sim, pedir a direção de Deus, falar: Senhor, nos ajuda, é na mesa. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu tenho a minha casa 7 anos, eu nunca tive uma mesa. Mas depois que eu comprei uma mesa, eu entendi isso. De você se assentar e ver seus filhos sentados com você na mesa, você fala: Senhor, obrigado. Porque quando eu comprei a mesa, a primeira coisa quando eu cheguei em casa que eu vi foi meu filho Davi sentado na cadeira. E eu sentei junto com ele ali, eu fiquei olhando para ele, ele ficou dando risada. Eu falei: Senhor, se eu soubesse eu tinha comprado isso antes. Se eu soubesse eu tinha comprado essa mesa antes. E depois, na hora da janta, ver todo mundo sentado ali, eu falei: Senhor, obrigado. E como é importante para um pai ver os filhos tudo sentado na mesa, em volta dele assim, ó. Como é importante quando você vê os teus filhos, os frutos, como o Salmo 127 está falando, os frutos do nosso ventre, sentado ao redor da nossa mesa. Você fala: Senhor, obrigado. Parece uma coisa simples, mas tem uma importância tremenda. Então eu te aconselho, se você não tem uma mesa na tua casa, compre uma mesa. Coloque uma cadeira para cada um da sua família sentar. Se reúne na mesa. E quando vocês for se reunir na mesa, deixe isso aqui de lado. Deixe isso aqui de lado. Porque é o momento mais importante, é a mesa. É a mesa. Salmo 128 também, ele fala sobre a família. Mateus, coloca para mim o Salmo 128. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás
e te irás bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. Olha a mesa aí, ó. Aqui está o segredo. A mesa. Porque é onde, assim como eu falei, é onde você vai instruir os seus filhos. É onde você vai falar da importância da palavra para eles, na mesa. Então, mais uma vez eu te aconselho: compre uma mesa. Compre. Eu vou falar para o senhor, pastor. A gente sentou muito aqui na mesa. E na mesa compartilhamos problemas um dos outros. E nós vimos que muitos foram curados. Só que eu ainda não tinha entendido essa importância da mesa. Só que assim como eu falei, quando eu comprei uma mesa, eu entendi. E agora eu valorizo isso. Amém. Porque é na mesa que a gente aprende. É na mesa que a gente fica no mesmo nível. É na mesa que a gente compartilha os problemas. É na mesa que Deus ele ordena a sua bênção. É na mesa que o Espírito Santo ele fala conosco. É na mesa que Deus nos mostra onde estamos errando. É na mesa que o Espírito Santo nos direciona. É na mesa aonde, quando estamos compartilhando cada problema, cada dificuldade, o Espírito Santo fala: calma. E você, como um pai, tendo sabedoria, dizendo: eu vou resolver isso. É na mesa, porque assim vai se cumprir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Amém. Então seja obediente aos vossos pais. Independente se você acha que o seu pai é bom ou não é para você, seja obediente. Honre os teus pais. Valorize a presença dele enquanto eles estão vivos. E pais, ensine os filhos o caminho do Senhor, porque você é um arqueiro, e o teu filho é como flecha nas tuas mãos, e sobre você está a responsabilidade de ordenar a bênção sobre a vida dele. Se coloque de pé, eu vou orar pela tua vida. Irmãos, da outra vez eu pedi para que as mães orassem pelos seus filhos. Agora eu vou pedir para que os pais
como sacerdote, ore pelo seu filho agora. Se o teu filho não está aqui hoje, ore por ele do mesmo jeito, porque Deus conhece o teu coração. E a tua oração que será feita nesse lugar vai alcançar o teu filho. Porque eu não preciso estar lá para que ele seja abençoado, mas uma palavra muda toda a situação. Então eu vou pedir, pega o seu filho. Pega o seu filho. Aleluia. Ore por ele. Diácono, antes ali, pega o Ítalo. Ore por ele. Ore por ele. Pastor Alexandre, vai ali, pega o Nicolas, ora por ele. Porque vocês são pai, vocês entendem da responsabilidade do que é ser um sacerdote do lar. Aleluia. Mateus, ora pelo outro Mateus também. Você sabe o que é a responsabilidade de ser um pai. Aleluia. Senhor, estamos aqui reunidos nesta noite como tua igreja, e assim como a tua palavra ministrada nesta noite, ó Pai, que nós temos a responsabilidade e o dever de ensinar os nossos filhos o teu caminho. Por isso eu te peço, Senhor, dê sabedoria a cada sacerdote, dê sabedoria a cada homem, a cada pai de família, para ensinar, Senhor, a tua palavra com veemência, para ensinar a tua palavra com autoridade. Deus, capacite cada homem aqui, cada pai de família, para ensinar, Senhor, os filhos o teu caminho, porque a tua palavra diz: ensina a criança o caminho a qual se deve andar. Senhor, nos dê sabedoria, guarda os nossos filhos na escola, no trabalho, na faculdade, aonde eles estiverem. Senhor, guarda eles agora, cobre eles com teu sangue, porque os nossos filhos são herança do Senhor, são promessa do Senhor, são flechas do Senhor, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor, guarda cada passo, guarda cada passo, Senhor. Assim como Jó fez uma oração: Senhor, eu oro e apresento o sacrifício pela vida dos meus filhos, mesmo sem saber se eles pecaram ou se eles erraram. Senhor, eu abençoo a vida deles, eu oro pela vida deles, e nós temos essa responsabilidade. Por isso eu te peço, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê sabedoria para ensinar os nossos filhos a tua palavra. E nós profetizamos que os nossos filhos serão abençoados pelo Senhor, serão bênçãos nas tuas mãos, e por onde eles passarem, ó Pai, a tua glória estará com eles. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Teus filhos são herança do Senhor. Teus filhos vão ir mais longe do que vocês chegaram, porque é uma promessa, e tudo que Deus fala, Ele cumpre. Amém? Pastor Adriano,